Olá, alunos, primeiro ano, aula 3, ainda, unidade 6, página 10. Aí, ó, vocês que esqueceram de mim, história. Seguinte, gente, na aula 1 e 2, a gente viu todo o desenvolvimento da Grécia, ou seja, a ideia lá do períodos que a gente dividiu em pré-homérico, homérico, e agora a gente vai chegar no arcaico aqui, ó. Então, o que acontece? Você pega aqui, ó, mais ou menos 800 a.C. Então, ó, 800 a.C. Aqui vai se dar o desenvolvimento daquelas cidades-estados, tá? Então, o que acontece? As principais cidades-estados da Grécia Antiga, Atenas e Esparta, beleza? E daí o que acontece? Esse processo todo aqui, ó, vai simplesmente mais ou menos até ali o século V, tá? O século V daí muda. Eles tiram o período velho da história e vai iniciar o que a gente chama do período arcaico, o período clássico, ou seja, o período de auge da democracia, que nem eu coloquei lá no finalzinho de vocês. Mas até a gente chegar lá é outra coisa. Então agora a gente vai ver aqui como é que é a cidade de Atenas. Gente, seguinte, então toda aquela ideia de desenvolvimento, clã, frátria, tribo, polis, beleza. Atenas fica localizada aqui, ó, na Ática. Pô, importante isso? Não. Mas o importante é vocês saberem que é o quê? Litoral. Então é o seguinte, gente, se é litoral, o que vai acontecer? As terras aqui são muito pedregosas, ou seja, cheia de pedra, não é uma terra boa para plantar. Isso significa o quê? Que vai ter poucas terras para plantio. Então existe terra, eles plantam lá, pô, a oliveira, eles plantam lá simplesmente aquela ideia toda de fazer lá o azeite de oliva, vinho para fazer uva e aquela coisa toda, ou melhor, uva para fazer vinho, e eles vão fazendo todo esse esquema aí. Agora, a economia como base, aí é o seguinte, ó, moçadinha, a base vai ser o quê? O comércio marítimo, justamente por ser a ideia do quê? De litoral, tá? Então o que acontece? Eles vão desenvolver uma política também em cima do comércio marítimo, beleza? Outro detalhe muito massa de Atenas, gente, a mentalidade. Então, lembra quando eu falei lá para vocês, ó, não pode ter aquela ideia assim de pegar uma Grécia só, porque não existe uma Grécia só, gente. E daí o que acontece? A mentalidade desenvolvida aqui por Atenas vai ser uma mentalidade o quê? Individualista. Aí vocês vão ver toda a ideia da filosofia, da política, da cultura. Meu, existe a ideia de cultura grega? Pô, claro que existe, mas principalmente a ateniense se diferencia muito da espartana, que são as duas principais cidades-estado, tá? E daí, politicamente, pode ver, eu coloquei política e política 2, tá? Bem, como eu tinha falado para vocês lá atrás, na política teve um rei, claro, Atenas teve o rei, só que daí simplesmente vai ter o quê? A aristocracia, vai ter a oligarquia, vai ter a tirania, ou seja, a tirania não entendo como um processo de tiranos aí do século XX, é um processo onde um desses aristocratas simplesmente vai fazer o quê? Um grande golpe, tirar os aristocratas do poder. É graças à tirania que vai se desenvolver daí o quê? A democracia. Então, o que acontece? O governo da democracia é aquele negócio. Ou seja, a ideia do demos. Povo. Tá? Então, o que acontece? É um processo que se pode dizer evolutivo? É, até pode. Eu não ligo não. Beleza? E daí? A democracia, ela vai surgir em Atenas, mas outras cidades daí vão desenvolver também a democracia. Tá? E no caso dessa aqui, gente, é o seguinte, se vocês forem guardar alguma coisa na cabeça, guardem esta ideia. A democracia na antiguidade clássica em Atenas é uma democracia direta. Hoje, nós estamos na democracia, que é uma democracia representativa. Então, aqui é o seguinte, direta é porque participa o cidadão. Aí que vem a ideia, meus queridos. Cidadão aqui no caso, ó, aquele processo que eu falei para vocês lá também atrás, ó. Somente homens, tá? Preferencialmente com pai e mãe atenienses, beleza? Depois eles passarem lá pela tal da efébia, que era uma espécie de um serviço militar, eles já estavam aptos o quê? A participar, beleza? Então o que acontece? Esse processo todo aqui, ó, vai excluir claramente as mulheres, os escravos e logicamente o quê? Os estrangeiros. Aqui eu vou até fazer um asterisco, ó. No terceiro ano a gente vê mais, cara, diretamente essa participação dos estrangeiros aqui no processo da cidade de Atenas, beleza? Então o que acontece? Guardar principalmente essa ideia de desenvolvimento aqui, ó, de cidadão como homem.
mulher é habitante, escravo é habitante, estrangeiro é habitante. São coisas o quê? Completamente diferentes. Vocês têm que guardar aquela ideia de cidadão, ó, cidadão porque participa, beleza? Outra, por que a ideia de democracia? Política 2. Então vocês vão ver lá, existe um conselho de anciãos também, existe todo um processo aqui de desenvolvimento da política, de discussão. E daí isso aqui vai ser simbolizado pelo quê? Pelas assembleias. No caso de Atenas aqui, nós temos duas principais assembleias. A eclésia, muito mais gigante, beleza? Ou seja, aqui existe uma participação muito maior. É só vocês pegar a ideia da própria palavra, ó. Eclésia, hoje seria mais ou menos uma coisa como igreja, tá? Então são diversos, né, diversas tribos que vão participar aqui, ou demos, ou como vocês queiram colocar lá, beleza? Isso para vocês verem, ó. Camponês participa, ou seja, o pessoal mais da base participa. Só não participa o quê? Mulher, escravo e estrangeiro, beleza? A principal delas é essa aqui, ó, a Bulé, ou o Conselho dos 500, das demos lá também. Ou seja, a ideia aqui, ó, é restringir. Aqui tem uma participação maior, mas as leis vão ser menos importância. Aqui, ó, menos gente, só que com leis mais importantes, beleza? Então, o que acontece? Se você pega essa ideia de democracia ateniense, claro, eu tenho que passar para vocês como democracia. Mas, tecnicamente ela não é uma grande democracia. Vocês vão ver lá que a participação da cidade, ela é pífia mesmo, é ridícula. Não é mas nem de perto a maioria que participa, beleza? Mas mesmo assim eles chamam do que? De democracia, por causa do que? Desta ideia de povo no poder aí, beleza? Outra coisa, sociedade em Atenas. Seguinte, meu povo, a sociedade ela é formada mais ou menos assim. Vocês vão ver ali na apostila, tanto que eu nem escrevi aqui, ó, porque ali tá bem bacaninha para vocês. Nós vamos ter aqui os eupátridas. Então o que acontece? O eupátrida é aquele descendente dos primeiros jônios que chegaram e pegaram as melhores terras, beleza? Lembra lá que eu falei para vocês, ó, as melhores terras num lugar onde tem muita pedra, cara, não dá para plantar direito, beleza? E daí, claro, no começo lá, gente, eles eram os grandes poderosos. Possuir terra vai ser poderoso pra caramba. Ó, aí nós temos o quê? O meteco, que é o estrangeiro. Geralmente vocês vão ver esses caras aqui, ó, muito mais ligado a uma ideia de comércio. Geralmente eles têm que ter uma licença para ficar nas cidades, beleza? E daí nós temos aqui dois problemaços, gente, em história que sempre, cara, me faz perder o cabelo mesmo. Primeiro, os fetas. Geralmente a galera chama de teta. Pode chamar do que quiser isso aqui, não tem problema nenhum, mas na verdade é feta. Gente, vocês vão ver aí na apostila de vocês que vocês têm fetas como sendo servos. Puta, não vou nem brigar com isso, gente, beleza? Mas, tecnicamente, se vocês pegarem aí questões de vestibular, vocês vão ver que geralmente feta os caras se referem muito mais do que a escravo. Então, isso aqui seriam os escravos. Ó, aí deixa eu fazer assim, ó. Porque daí, simplesmente, ó, você vai pegar já a ideia que pode ser cobrado lá na frente para vocês, como escravo mesmo, ou como servo. Só que é interessante, se você pega um documento sobre isso aqui, gente, e dá uma lida, vocês vão ver que, basicamente, esse conceito de feta como servo, tá, ou escravo, ele vai ser até o século quê? Simplesmente aqui dos anos 800. E daí, simplesmente, o feta, de uma hora para outra, vira escravo. Ou seja, dele passa a ser chamado de escravo, escravo mesmo. Então, tecnicamente, tem épocas ali, mais ou menos por volta dos anos 800, é feta. Depois desaparece esse feta e fica tudo escravo de uma mesma maneira. Beleza? Agora, problema 2, demiurgo. Putz, demiurgo é um problema também. Ó, geralmente associa eles com comércio. Ou seja, eram comerciantes que foram o quê? Enriquecendo, ficando poderosos, e logicamente o quê? Começam a participar da vida política de Atenas. Show de bola! Só que, pô, tecnicamente, se fosse um outro cara dando aula para vocês aqui, ó, ia rir disso que eu falei agora. Porque ele falou, demiurgo não é classe social. É, gente, porque tem muitos que não consideram, inclusive eu, demiurgo como uma classe social, tá? Porém, isso aí também não vai mudar nada para vocês, beleza? É importante vocês saberem que vai ter o quê? O desenvolvimento de uma
classe comerciante que vai, logicamente, o quê? Lutar pelo poder na cidade, beleza? Então, você pode ver, ó, essa ideia de evolução política dentro de Atenas, cada um vai querer defender o quê? O seu pedaço, beleza? Agora, legislação, gente. Ou seja, leis. Deixa eu até pôr aqui, ó, as famosas leis. Bem, nós vamos ter aqui o primeiro grande legislador, que é o Drácon. Então, o que acontece? O Drácon vai vir com as primeiras leis pesadas de Atenas, gente. Ó, de Atenas eu tô falando aí, não tô falando da Grécia, não. Não esqueça disso, ó. Cidade de Atenas, beleza? E daí o que acontece? O Drácon vai começar o quê? A dar primeira cacetada nesses aqui, ó, nos Eupátridas. Ou seja, ele vai fazer leis, cara, para que justamente o poder já seja mais dividido. Então, pode ver que até hoje, quer dizer, até hoje não precisa ser de uma nova geração, se usa uma expressão, pô, draconiano. Aí todo mundo pensa que aquela ideia só de dragão, blá, 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 blá. Não, Drácon aqui, ó, é porque justamente também pode ser uma associação com o quê? Pesado, beleza? Outro, esse aqui tecnicamente, gente, é o principal legislador do quê? De Atenas. O Solon ou Solon, tanto faz. Gente, por que ele é bacana? Primeiro, ele vai acabar com o quê? A escravidão por dívidas. Então, como a gente viu lá na primeira ou na segunda aula, agora eu não lembro, a escravidão ela podia ser por guerra e por dívidas. Geralmente, muitos eupátridas se endividavam e, logicamente, o quê? Se tornavam escravos. Não que o cara vai ser escravo, mas ele vai ter que pagar isso de alguma maneira. E daí é o seguinte, o Solon vai lá e dá essa aliviada. Puf! Determinou o fim da escravidão por dívidas. Então, tecnicamente, está beneficiando um eupátrida lá, quebrado, falido. Porém, meus queridos, veja como é que é a ideia de política. O próprio Solon faz isso aqui e também tira o poder pelo nascimento. Gente, poder pelo nascimento, vou até pôr um parênteses aqui, ó. Justamente, os poderosos antes eram aqueles que eram ligados o quê? A terras. Ou seja, o cara nasceu em berço de ouro, então não vai precisar se desenvolver porcaria nenhuma. O solo vai lá e fala assim, ó, acabou isso aí, meu. Agora vamos o quê? Dividir o poder. Por isso, cara, que vai caminhar legal para a ideia o quê? Da democracia. Porém, gente, falta um legislador, que é o Clístenes. Só que eu coloquei ali para fazer um outro tipo de comparação com vocês, que seria o último legislador de Atenas. Beleza? Agora vamos à educação, gente. Seguinte, cara, quando você pega a ideia de educação em Atenas aqui, nossa, meu, aqui tem coisa pra caramba. Ela é total, gente. Beleza? O esquema é o seguinte, existe aquela frase famosa, ó, mente e corpo sadios. Então o que acontece? A educação, geralmente, desses caras aqui, ó, vai ser dada pelaquilo que a gente chama do quê? De pedagogo. Ou seja, pedagogo, pelo nome, seria assim, ó, condutor de crianças. Então, mais ou menos ali por 7 anos, o pedagogo vai ensinar o quê? Os garotos, os boys, os meninos. Ou seja, tanto a ideia de ter o quê? Uma atividade física, quanto a ideia de desenvolver o quê? As artes, línguas, matemática, filosofia, ou seja, tudo, cara, que possa ser o quê? Tornar esse cara sadio no corpo e também na mente, beleza? Então o que acontece? Geralmente você vai ver lá assim, desde, pô, sei lá, o cara aprender a tocar uma lira, uma harpa, sei lá, um tipo de instrumento de corda, de flauta, de qualquer coisa, é ensinado. Geralmente vocês vão ver lá assim, ó, a ideia de iniciação sexual, cara, quem vai dar é o quê? Simplesmente aqui o pedagogo, ou seja, hoje existe o termo pedofilia, pô, hoje é crime. Pô, pedofilia, você tá ferrado. Nessa época aqui é comum, porque geralmente, cara, é esse professor aqui que vai dar o quê? A iniciação sexual no menino. Você vê como os conceitos mudam da antiguidade para hoje, beleza? Agora, outro esquema, mulher. Nossa, cara, isso aqui também me tira os cabelos. Bem, como eu sei que vocês vão fazer, cara, testes para frente aí, eu tenho que deixar essa palavra aqui mesmo e não tem nem o que dizer, tá? Porque até vocês têm um exercício, me engano, lá no caderno de atividades que fala e exerce essa ideia aqui, ó. Por causa de uma canção do Chico Buarque lá que é Mulheres de Atenas. Então, beleza.
use sempre a ideia de submissão. Não tem problema nenhum, gente, tá? Porém, vocês não podem confundir a mulher de Atenas aqui da antiguidade com a ideia de submissão hoje, beleza? É completamente diferente. Aqui você não vai ver, cara, nenhum homem ateniense, cara, baixando a bordoada na mulher, humilhando mulher, fazendo esse tipo de coisa né, que se faz hoje em dia com mulher. Não tem nada a ver uma coisa com outra. A ideia aqui, é que a mulher, logicamente, o quê? Ela não tem representação. Então, ela sempre vai depender do quê? De um homem. Ela não pode ter posse. Então, ela vai ter lá a casa dela, ela nasceu, tal, aquela coisa toda, ela depende do homem, que é o pai. Aí, simplesmente, ela vai casar. Ela passa a ser dependente do quê? Do marido. Se o marido morre, ela vai ter que, talvez, arrumar um outro marido. Se não conseguir, aí é complicado. Às vezes, ela pode ir para o cunhado, tá? Ficar dependente do cunhado. Se tiver um irmão, ela vai ficar dependente do irmão. Então, ela nunca vai ter o quê? Liberdade. Beleza? Sempre vai ter o quê? Uma dependência. Outra coisa, sempre muito reclusa a mulher em Atenas. Ela pouco sai, ela fica muito mais o quê? Em casa, cuidando do quê? Dos filhos. Beleza? Então, é submissão? É, mas não nesse sentido que existe hoje. Beleza? Outro lance. Características. Aqui daí eu coloquei meio no geral aqui para vocês verem. Gente, como existe a ideia de filosofia, daí, como vocês sabem muito bem, não manjo nada de filosofia, aí vocês têm lá com o Jonas, toda a ideia da política. O que acontece? Eles vão desenvolver muito a ideia do quê? Do discurso, ou seja, com oratória. Então, uma coisa muito relacionada à outra. Aí vocês vão ver todos os discursos, cara, seja de um militar, de um político, cara, de um membro da Assembleia, tudo é muito bem desenvolvido. Mais ou menos que nem se faz hoje. Pode ver, todo político hoje, cara, ele tem uma boa o quê? Oratória. Uns falam que é para enganar o povo. Não vou entrar nesse mérito aí. Mas é o quê? A arte de falar, gente. Então o cara fala bem, se expressa bem. Então ele consegue o quê? Envolver. Outro lance que eu tinha comentado com vocês lá atrás também. A ideia, da democracia ateniense. Então o esquema é assim, gente. Existe dentro da democracia ateniense o ostracismo. Então, se alguém é contra a ideia da democracia, ele vai ter que dar um tempo. Ou seja, por 10 anos ele vai ser o quê? Exilado. Para justamente não prejudicar a democracia ateniense. Então vocês podem ver que ela é democracia, porém não muito. Aqueles que são contra não podem fazer oposição. Então geralmente eles são o quê? Retirados da cidade. Beleza? Então são duas características básicas aqui, para vocês terem legal na cabeça aí. Beleza? E daí sim, para finalizar o negócio todo aqui, gente, que vocês realmente não devem esquecer. Podem ver, eu comentei com vocês lá, gente. Geralmente, cara, quando se pede em questão de concurso, é a ideia de cidade-estado, autonomia de cidade-estado, religião às vezes cai, e principalmente essa ideia toda aqui de democracia. Então vamos lá, gente. Bom, falei lá, temos o Drácon, temos o Solon, e agora aqui, cara, o grande Clístenes, o último grande legislador de Atenas. Então o que acontece? Ele é considerado o pai, ou seja, o pai da democracia. Isso aqui ninguém vai tirar dele. Mas geralmente, cara, eles ferram vocês nas questões comparando o Clístenes aqui com o Péricles. Gente, o Clístenes é legislador. Então aqui, a ideia dele relacionado a leis. Beleza? O Péricles, já é simplesmente o quê? Um estadista lá do século V. Vocês vão ver que daí numa aula na frente lá, eu vou pelo menos, cara, dar uma pincelada para vocês do período clássico, beleza? O Péricles, gente, já é estadista. É como se fosse uma espécie de presidente lá, estadista. E daí é o seguinte, no governo dele vai ser o auge da democracia. Então, quanto mais ela vai estar o quê? Desenvolvida. Porém, gente, também é o auge o quê? Do escravismo. Aí vocês podem pensar assim, mas como é que pode ser o auge da democracia e auge do escravismo ao mesmo tempo? Bem isso, gente, é que a partir do século V, que já é o período clássico daí, começa a fase imperialista dos gregos. Ou seja, eles começam também com guerras, dominação e, logicamente, a escravidão, ela também é por guerra. Então, quanto mais você vai fazer uma política imperialista, mais escravos você vai ter. Ou seja,
Tadã! Então, eles vão desenvolvendo a democracia e, logicamente, o quê? Vão conquistando e tendo mais escravos. E daí tem aquela questão que acho que vocês devem ver muito mais em filosofia. Pô, para que esses atenienses possam pensar na filosofia, na política, nas artes e tudo mais, precisava alguém fazer o trabalho sujo. Ou seja, precisaria ter o quê? Escravos. Tranquilo? Então, moçadinha, essa aqui é a cidade de Atenas para vocês. Valeu, um abraço, até a próxima!